Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2017, uma quinta-feira. Meu nome é Daniel Nigre e vamos começando mais um vídeo do canal. Vira e mexe, eu tenho recebido e visto também em grupos de WhatsApp as perguntas assim: será que hoje sobe? Saiu o balanço da empresa tal, será que ela vai subir? Será que ela vai cair? E eu sei, tá, que no longo prazo o lucro ele faz com que a ação suba ou caia. Então eu resolvi fazer um estudo para ver se ela sobe ou cai, tipo, um dia depois, 2 dias depois ou até 5 dias depois de um resultado. Então vamos lá que o estudo ficou bem legal. Vamos primeiro falar sobre a influência do lucro para antes da gente ir para o estudo em si. Já vimos em alguns vídeos, como por exemplo esse mais recente, no comparação de bancos, a influência do lucro no preço da ação no longo prazo. Que a gente chegou a ver, né, o lucro dos bancos em 2010, o lucro dos bancos em 2016, e a gente viu que tinha uma relação direta entre o lucro deles, o crescimento do lucro e o crescimento do preço da ação. Quem não viu, pode ir lá, porque vale muito a pena esse vídeo também. Até porque o lucro mais alto melhora vários indicadores que a gente olha sempre, né? Só para vocês terem uma ideia dos mais simples, tem o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o preço sobre o lucro. E aumenta a chance também da empresa distribuir dividendos mais gordos para os acionistas. Mas será que ele influencia só alguns dias depois do balanço? E aí começa o estudo. Antes de começar aqui o estudo, eu queria avisar para todo mundo que o site já está no ar, www.dicadehoje7.com. Na parte de planilhas, está já a planilha do vídeo de ontem, do gerenciamento de carteira. Mais de 70 pessoas já baixaram até agora, e eu acho que vale muito a pena para as pessoas até terem um padrão, né? Terem uma planilha para seguir com as suas empresas. Lembrando que as ações que estão lá não são recomendações. São apenas as ações que eu considero mais adequadas ao meu perfil de investimentos. Então vamos ver as empresas que até 15/2 registraram ou divulgaram, melhor falando, o balanço delas. Por que 15/2? Porque aí dá 5 dias úteis depois para a gente fazer o estudo. Então aqui a gente tem Santander, Cielo, Fibria, Klabin, Bradesco, TIM, Agro, que é a antiga Vanguarda Agro, Porto Seguro, a Rente 3, que é a Localiza, Itaú Unibanco, enfim, tem todas aqui com o dia e se foi antes do mercado abrir ou depois do mercado abrir. Porque, por exemplo, se for antes do mercado abrir, quer dizer que o dia anterior dela foi o dia 25 de janeiro, o preço anterior ao balanço. E o preço posterior ao balanço foi 26 de janeiro. Já no depois, por exemplo, aqui 2 de fevereiro depois, o dia antes foi o dia de fechamento do próprio 2 de fevereiro e o dia depois foi o 3 de fevereiro. Ok? O dia que já teve impacto do balanço aqui foi só o 3 de fevereiro. Aqui foi o próprio 26 de janeiro. Por isso é importante saber se foi antes ou depois do pregão. Então vamos ver a variação dos lucros. E a gente vê aqui, já tabulado todos pela variação dos lucros das empresas. A gente tem que a ação das 23 que divulgaram balanço até o dia 15 de fevereiro. A Smiles foi a que teve a maior variação do lucro, subiu de 112 milhões para 161 milhões. Isso só lucro de quarto trimestre, eu não peguei o lucro anual para ver realmente aquele impacto do resultado só do período mesmo, do quarto trimestre. Porque às vezes o resultado anual já tem 9 meses que a gente já conhece, né? Então o impacto é menor, o impacto é só daquela diferença. Dessa vez não, eu quis pegar o impacto total, o completo desconhecido, que era o quarto trimestre de 2016, contra o completo conhecido, que era o quarto trimestre de 2015. Se eu pegasse o ano inteiro de 2016, eu só teria de desconhecido a parte do quarto trimestre. Enquanto os primeiros 9 meses eu já conheceria, então o impacto seria menor no caso. Então eu peguei só a variação do quarto trimestre.
A variação de lucro de Smiles, por exemplo, foi 43%, a de Santander foi 36%, e aqui está tabulado até a Agro, que caiu, no caso, 926%, porque ela saiu de um lucro de 167 mil e virou um prejuízo de 1,38 milhões de reais no último ano. E a gente vai ver como isso impactou, ou se impactou, né, porque a gente ainda não sabe, a gente está testando nesse estudo, se essa variação de lucro impactou o resultado nos dias seguintes, nos dias subsequentes dessas empresas. O que a gente tem aqui, a gente pode ver que 12 empresas das 23 aumentaram o lucro, até aqui a BCB, e 11 empresas reduziram o lucro. Por exemplo, CVC está na minha carteira. No quarto trimestre ela reduziu o lucro, mas no ano ela subiu o lucro. Entendeu? Então isso aqui é só quarto trimestre. Preço sobre lucro. É preço versus lucro, desculpa, não é preço sobre lucro aqui nesse caso. Eu vou fazer uma comparação, né, do preço, a variação do preço com a variação do lucro. Então é preço versus lucro. A gente vê que, por exemplo, a Smiles, a gente já tinha visto que ela variou o lucro 43%. Logo no primeiro dia, ela subiu 5%. No segundo dia, quer dizer, 3 dias depois, né, no D+2, ela já tinha crescido 10%. E 5 dias depois ela estabilizou 9,42%. Santander, ó, logo no dia seguinte 2,51, 5 dias depois estava 3,12. Eu vou usar mais o D0 e o D5, tá? Então a gente tem aqui todas as empresas e todas as empresas no D+5. Vamos primeiro analisar o D+5? Não, vamos analisar primeiro aqui o D+0 mesmo, porque aqui eu acabei invertendo a ordem que eu pensei. Vamos lá, a gente tem aqui 9 empresas que divulgaram crescimento no lucro, até aqui o ABCB, 9 empresas dessas no dia seguinte registraram aumento de preço. As 3 exceções foram Cielo, Lynx e Porto Seguro, ok? Mas das empresas que reduziram os lucros, só 5 se valorizaram e 6 se desvalorizaram. E mesmo assim, 5 se valorizaram e 6 se desvalorizaram. Ó. Localiza se valorizou, TIM se valorizou, Duratex valorizou, Suzano e Agro se valorizaram. Ó, por incrível que pareça, as 2 que mais caíram o lucro se valorizaram. Mas 6 se desvalorizaram, quer dizer, aumentar o lucro no D+0 funcionou, né? A maioria aqui se valorizou e a minoria aqui se valorizou. No D+5, vamos ver no próximo slide, o que aconteceu no D+5? Das 12 empresas com aumento de lucro, 10 já estavam com preço mais alto que 5 dias depois, quer dizer, antes era 9, agora já virou 10. Por quê? Porque converge para o lucro aumentando, converge para um valor maior de preço por causa da análise dos indicadores. Então, nesse período aqui, a gente só tinha CTIP, mesmo assim com menos 0,61, e Lynx com menos 7,84, que é o que destoa do resto da planilha das empresas que geraram aumento de lucro. E mesmo assim, ó, a Localiza tinha subido 10%, que tinha tido um lucro muito próximo aqui do zero, variação de 1%, e a própria CVC, que teve uma queda aqui de 10%, como ela cresceu no anual, ela teve ainda um aumentinho de 0,89%. Mas das empresas que reduziram lucro, aí 6 subiram, e 5 caíram 5 dias depois, também tiveram uma melhora. Aí a gente pensa assim, poxa, então acho que isso não resolve, né? Porque se as que caíram lucro também aumentou a quantidade que subiu, então não adianta muito. A gente vê que, por exemplo, Fibria foi a que mais perdeu, 14%. Ela foi uma das que mais baixou o lucro. Mas a Agro, por exemplo, caiu pouco, 0,51%.
e ela baixou muito o lucro, ela inverteu, né, de lucro para prejuízo. Sempre que é mais de 100% aqui é que a empresa inverteu de lucro para prejuízo. A gente vê algumas coisas interessantes também. A gente vê que das últimas aqui, ó, das que caíram abaixo, por exemplo, de 70% lucro, a maioria delas cai o preço, ó, menos 3, menos 5, menos 14, menos 0. A exceção foi Suzano. E a mesma coisa ao oposto, ó, das empresas que subiram aqui, ó, 15% ou mais, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que subiram o preço. A única exceção foi CETIP. Então a gente vê que a gente tem que talvez calcular contra Ibovespa, porque às vezes o que acontece? Uma empresa igual Suzano, por exemplo, 4,68% de alta, ela pode ter sido puxada pelo Ibovespa. Justamente naqueles 5 dias que ela declarou, que ela divulgou o resultado dela, fez com que a bolsa subisse também e puxasse ela. Eu não sei se foi isso, mas pode ter acontecido isso. Então aqui eu vou descontar o valor que o Ibovespa subiu de cada uma delas de acordo com o dia que elas tiveram. Então a gente vê que Smiles, 9,42% significou 9% acima do Ibovespa. Santander, 3% significou 5% acima do Ibovespa. E aqui a gente já começa a ver uma escadinha um pouco maior, com as suas exceções, né, que foi a CETIP, a Lynx. A CETIP ela acaba mexendo menos do que o Ibovespa mesmo porque é uma ação defensiva. Enfim, aqui a gente vê que até o ABC, que são as 12 que subiram de lucro, 9 delas ganharam do Ibovespa. E a gente vê que das 11 que caíram o lucro, só 3 ganharam do Ibovespa, e a própria Suzano aqui, que tinha aquela alta de 4,68% que parecia maravilhosa, na verdade ela só foi puxada pelo índice. Ó. Na verdade, descontando o índice, foi só 0,08%, inclusive eu botei essa Suzano como estável aqui, e 7 perderam do índice. Então, por exemplo, o Bradesco caiu 1,46 comparado ao índice. A São Martinho, que tinha subido 0,56 no absoluto, quando comparado ao índice, ela caiu 3,86, porque a gente acabou pegando um mês agora que o Bovespa subiu muito. Então, várias dessas empresas acabaram sendo beneficiadas por causa do índice que subiu, talvez muito no período que elas divulgaram. Então, mesmo com um resultado não tão bom, elas subiram de preço. Tá? Bom, hoje acho que o vídeo vai ter ficado um pouco menor, mas eu acho que o recado já foi passado para vocês. Eu recomendo fortemente que vocês entrem no site e vejam o artigo de hoje, que eu mostro como é importante o indicador preço sobre lucro, não só o atual, mas ele histórico, ele pensando no passado. Eu coloco lá um exemplo de Itaúsa, mostrando que ela está chegando já no patamar de preço sobre lucro de 2010 e 2009, e que é bom a gente começar a tomar cuidado com a empresa já, porque ela agora ela tem como subir? Tem, mas ela vai precisar aumentar o lucro. Ela já não tem mais gordura para queimar, ela não tem mais aquela margem de segurança. Então eu acho que vale a pena vocês olharem lá, verem os cálculos, verem como é que faz. Como eu sempre falo, mais importante do que pegar o peixe, né, que a gente passa, é a gente aprender a fazer nossas próprias análises também mais para frente. Queria agradecer aí a todos, não se esqueçam de entrar lá no site, na página do Facebook também que está bombando, está chegando em 1.000 pessoas. E é isso, gente, eu não gosto de ficar enrolando muito. Bons negócios para vocês amanhã e boa noite. Abraços.